Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos de volta no nosso curso sobre a devoção a São Miguel Arcanjo e a batalha espiritual. Bom, nós estávamos falando nossa aula passada a respeito da origem da oração de São Miguel. Então, o Papa Leão, conforme o testemunho do cardeal Nasali, que conhecia pessoalmente o secretário de Papa Leão XIII, o Papa Leão um dia teve uma visão e viu espíritos malignos sobre a cidade de Roma. Então ele foi e mandou fazer essa oração de São Miguel Arcanjo que nós conhecemos. Bom, mas para nós entendermos verdadeiramente o que significavam esses espíritos malignos e dentro daquilo que eram essas orações que o Papa pediu para se fazer no final da missa, a gente tem que olhar num contexto mais amplo. Ou seja, o que é que eram esses poderes espirituais, esses espíritos malignos? Assim, tudo bem, São Paulo fala dos espíritos malignos espalhados nos ares, etc. Mas quando as forças do inferno atacam a igreja, elas atacam com algum método, com algum meio. E aqui nós estamos falando de seres humanos. O que é que está realmente acontecendo, não é, em Roma naquela época? Veja só, é importante recordar o seguinte. Durante mais de 1000 anos, não é, o Papa, ele era Papa, sim, Bispo de Roma, mas era também, usando rei, ou seja, ele era soberano de um país. Eram chamados Estados Pontifícios, que era toda a parte central da Itália. Por que aqui tinha isso? Bom, tinha pelo seguinte, o Papa tinha, através dessa liberdade de não estar dependendo de nenhum rei, a possibilidade de governar a igreja sem influências políticas, sem ficar preocupado, né, com conchavos políticos, etc, etc. Havia sim uma aliança, né, com o chamado Sacro Império Romano Germânico, que era o protetor da Santa Sé. Mas, ao mesmo tempo, durante muitos séculos, o Papa mostrou sua autonomia também diante do imperador. Quantas vezes o Papa excomungou o imperador, obrigando ele, não é, a ceder diante dos ensinamentos. Então havia uma independência da igreja. A partir de 1870, no final do pontificado do bem-aventurado Pio IX, desaparecem os Estados Pontifícios, definitivamente, do mapa. Ou seja, os reis da Itália, que era na verdade uma casa real lá do norte da Itália, se proclamaram rei da Itália e pronto, unificaram a Itália. Agora a Itália era um reino, o reino da Itália. E o Papa ficou prisioneiro do Vaticano. O que era o Vaticano naquela época? Ou seja, ninguém falava, o Papa mora no Vaticano, como a gente diz hoje, né? O Vaticano informa... Não, era Roma. Roma era a cidade do Papa. E onde que o Papa morava? O Papa morava no Palácio do Quirinal. Quirinal era uma das colinas, uma das 7 colinas de Roma. Lá no Palácio do Quirinal morava o Papa, lá aconteceram muitos conclaves. Só que agora, o Quirinal era o lugar onde o rei da Itália colocou seu trono. Veja só. Então, é esta coisa do Papa perder o poder temporal, ficar prisioneiro no Vaticano, que de lá para cá, se vocês pensarem bem, não, imagina se o Papa... É que nós tomamos o veneno dos nossos inimigos, né? Ou seja, a gente aceita o que todo o pessoal contra a igreja diz. Não imagina se o Papa precisa ser rei. O Papa não é rei, o Papa é um bispo. Sim, mas o Papa não é somente bispo. O Papa é o vigário de Jesus Cristo e se ele tiver autonomia de governos, é melhor. Ainda mais quando os governos atuais não têm nada de católico, nada de cristão. Acabou. Né? E que governos são esses que foram instalados? Ora, os reis da Itália, eles eram todos maçônicos. E a maçonaria, né, ela tramou contra o Papa. Por isso você vê claramente documentos de Pio IX, que foi quem primeiro mandou fazer as orações depois da missa, e de Leão XIII, claramente condenando a maçonaria e falando com clareza do complô, da conspiração dessas pessoas contra a igreja, contra o Papa. Por exemplo,
uma das coisas que fizeram, né? Vocês imaginem, durante 1000 anos o Papa é quem governa Roma. Aí, os reis da Itália tomam posse. O que a maçonaria fez? Mandou erigir no Campo di Fiori, uma praça que tem lá em Roma, uma estátua para Giordano Bruno. Quem era Giordano Bruno? Giordano Bruno era um frade dominicano herege, né? Que cria em forças diferentes, era meio panteísta, acreditava que o inferno não era para sempre, de uma mentalidade completamente errada que foi condenado pelo Papa. Pois bem, Giordano Bruno foi queimado na fogueira no Campo di Fiori, lá em Roma, como herege. Lá naquele lugar onde ele foi queimado, mandaram erigir uma estátua em homenagem a Giordano Bruno herege. E o próprio Papa diz, né, que foi a maçonaria que mandou, e de fato foi. De fato foi. Então, esse era o clima que havia lá. Então, era todo o clima da Revolução Francesa, relativista, materialista, naturalista, anti-católica, que estava entrando em Roma, de forma organizada e política. O Papa, então, viu nisso, né, aquilo que qualquer uma pessoa de fé enxerga, um ataque espiritual. Ou seja, as forças malignas organizadas politicamente para tomar a igreja. Né? E ele, então, pôs os remédios espirituais, que é rezar depois da missa. Pediu para o mundo católico inteiro rezar depois da missa a oração de São Miguel Arcanjo. Mas pediu também que se fizesse um exorcismo. E é sobre esse exorcismo que eu gostaria de comentar agora. Ou seja, exorcismus in satana metangelos apostáticos. Esse exorcismo foi colocado no ritual romano. O ritual romano era o livro que se colocava na mão dos padres. Aqui está o ritual de bênçãos, mas aqui está também o ritual de batismo, aqui o ritual da bênção da água benta, de matrimônio, etc e tal. E o ritual de exorcismo normal. O exorcismo normal é aquele que se faz com a pessoa que é possessa. Mas Leão XIII mandou fazer um exorcismo para ser pronunciado pelos bispos e pelos padres que recebessem um mandato, para que esse exorcismo fosse pronunciado sem nenhum processo ali na frente. Isso eu já falei na aula passada. Agora, o que é interessante nós notarmos é o seguinte: o conteúdo desse exorcismo. O conteúdo do exorcismo é assim, ele começava inicialmente com salmos, mas logo depois passava para uma oração a São Miguel Arcanjo. Ac Sanctum Michaelem Arcangelum Precatio. E essa oração, se você for ver aqui, nesse ritual de 1952, ela está podada. 2/3 da oração foi embora, sumiu. Mas você tem a oração inteira aí no seu PDF, que a nossa equipe deixou à disposição. Esse exorcismo de 1890, em que Leão XIII, né, mandou fazer esse exorcismo, mas 12 anos depois, ele mesmo, Leão XIII, mandou podar 2/3 da oração para ficar menorzinho assim. Por quê? Porque 12 anos depois, os 2 primeiros reis da Itália, Vitório Emanuel II e Humberto I, já tinham morrido. E veio o sucessor, Vitório Emanuel III. E com Vitório Emanuel III, já dava para conversar. Só que fica meio esquisito, né? Você querer fazer uma tratativa com o rei da Itália, dizendo, o mundo inteiro dizendo, que é um homem que tem homens depravados de mente, corruptos de coração, etc, etc, que colocaram o seu trono de abominações ali onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro. Ou seja, essa parte que nós vamos ler agora, do exorcismo, que fala de que homens iníquos pegaram o trono de Pedro e tomaram conta do trono de Pedro, muita gente interpreta isso assim: o Papa Leão XIII está dizendo que agora tem a profecia de que no futuro haverá um Papa que é Satanás em pessoa que vai se sentar no trono de Pedro. Não, não é isso. Por quê? Porque a oração está no passado, está descrevendo um acontecimento histórico do passado. Que na época que Leão XIII mandou escrever isso, em 1890, já tinha acontecido, há 20 anos. Né? E aqui, o combate espiritual da igreja. Algumas pessoas ficam meio desiludidas quando a gente conta isso. Que anticlímax, que coisa. Eu pensava que era uma profecia de que Satanás... Calma. Nós vamos ver depois, né, nas próximas aulas, quais são
as lições espirituais que nós podemos tirar para os dias de hoje. Mas nós precisamos primeiro ser muito honestos na descrição histórica do que aconteceu. Vamos ver a parte do exorcismo que Leão XIII, ele mesmo, em 1902, mandou tirar. Tá aí no seu PDF, na página 6, a parte que ele mandou tirar está em negrito, que é o que interessa para nós, que nós iremos ler. A oração a São Miguel, né? Combatei hoje com os exércitos dos anjos bons o combate do Senhor, assim como outrora lutastes contra Lúcifer, chefe do orgulho, e contra os anjos apóstatas. Aqui, Leão XIII está simplesmente descrevendo o que aconteceu no Apocalipse, né? Está descrito no Apocalipse. A luta de São Miguel com seus anjos e Satanás, Lúcifer, com seus anjos também. Então aqui é Apocalipse capítulo 12. Eles não prevaleceram, nem foi mais encontrado o lugar deles no céu. Mas foi expulso aquele grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que seduziu todo o orbe e foi lançado na terra, e seus anjos juntamente com eles. Tá? Esse é Apocalipse capítulo 12, versículos de 7 a 9. Eis que o inimigo antigo, o homicida, se ergueu com veemência. Aí é que vem a parte que não está descrita no Apocalipse, mas que Leão XIII descreve um pouco, que seria aquele caminho histórico, mais ou menos como nós vimos que Ana Catarina Emmerich previa que haveria uma retomada de Lúcifer, né? Transfigurado em anjo de luz, com toda a caterva de espíritos maus, circundou e invadiu toda a terra para que nela destruísse o nome de Deus e de seu Cristo e roubasse as almas destinadas à coroa de glória eterna e as prostrasse e as perdesse na morte eterna. Aí vem. Está descrito lá no Apocalipse essa história de que o dragão vomita um rio de água e que a terra vem em socorro da mulher, a terra se abre e o rio afunda, né? O dragão maldito transvasou, como rio imundíssimo, o veneno da sua iniquidade em homens depravados. Aí que vem. É uma interpretação de Leão XIII. Ele interpreta que o rio imundo do dragão são homens, são seres humanos. Depravados de mente, corruptos de coração, incutiu-lhes o espírito de mentira, impiedade e blasfêmia, e seu hálito mortífero de luxúria, de todos os vícios e iniquidades. As hostes astuciosíssimas encheram de amargura a igreja, esposa imaculada do Cordeiro, e inebriaram-na com absinto. Puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. Então, o Papa está vendo a organização de homens, de seres humanos, Satanás agindo através da organização de homens para destruir a igreja. E aqui, claramente, ele está falando dessa organização maçônica, política, que a igreja enfrentava naquela época e que hoje enfrenta também muito mais astuta e mais organizada. Não, o instrumento principal dessa coisa aqui não é, hoje em dia já não é mais a maçonaria. É outra realidade, que nós podemos ver nas aulas futuras. E aí ele descreve o fato histórico de os reis da Itália estarem sentados na cátedra de Pedro. Ele diz assim: ali onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro e cátedra da verdade para iluminar os povos, ali colocaram o trono de abominações e sua impiedade, para que, ferido o pastor, dispersassem as ovelhas. Então, a descrição clara daquilo que ele vê como um evento histórico, que é uma ação de Satanás. Vinde, pois, general invictíssimo, e dai a vitória ao povo de Deus contra as perversidades espirituais que irrompem. Né? Muito bem. Essa parte, então, Leão XIII mandou cortar. Por que mandou cortar? Eu já disse. Porque eles estavam numa negociação com Vitório Emanuel III. Agora vejam só. Nessa negociação, ele não vai ter sucesso, não vai obter sucesso. Aí vai morrer Leão XIII e vai vir Pio X. E Pio X vai começar a enxergar uma outra coisa. É interessante, assim, eu vejo quase que um Deus que atende a oração de Leão XIII. O cardeal Nasali diz que Leão XIII andava com um livrinho no bolso fazendo exorcismo. Todos os dias ele repetia aquele exorcismo, colocou indulgência de 300 dias para os padres que fizessem o exorcismo. E não somente essa oração de São Miguel Arcanjo aqui, que não é um exorcismo em si, é uma oração a São Miguel Arcanjo, né? Foi publicada numa raccolta, numa coleção de orações piedosas para a Itália inteira, foi publicada em inglês, em vários países, porque essa oração desse jeito aqui, tremenda, foi publicada no mundo inteiro para os leigos rezarem também. Porque é uma oração, não é um exorcismo. Né? A gente depois nós vamos estudar um pouco qual é a diferença entre a oração que você leigo pode fazer, ou você padre, que não é exorcista, pode fazer, e o que aqui é o exorcismo propriamente dito enquanto sacramental. Mas isso está para frente, nós vamos ensinar tudo isso. Mas é importantíssimo você entender isso, que
existe um contexto histórico. O Papa reza, passa anos rezando o exorcismo nos Jardins Vaticanos. Aí depois, Leão XIII morre. Quase que Deus ouvindo as orações de Leão XIII, vem São Pio X. Leão XIII é interessante. Leão XIII não é santo, não tem causa de beatificação, mas ele está ensanduichado entre dois santos. O bem-aventurado Pio IX e São Pio X. E ele faz esse exorcismo e vem São Pio X. São Pio X faz o quê? São Pio X começa a enxergar que esta miséria, né, isso que ele está dizendo aqui, de homens corruptos, depravados de mente, corruptos de coração, incutiram-lhes o espírito de mentira, impiedade e blasfêmia, e seu hálito mortífero de luxúria, de todos os vícios e iniquidades, esses homens aqui, o maior perigo não estava fora da igreja, estava dentro. Historicamente, para Leão XIII, eram os maçônicos lá fora. Quase que ouvindo a oração da igreja inteira, rezando esse exorcismo o tempo todo, vem São Pio X e condena o modernismo, que é a heresia, mãe de todas as heresias, o resumo de todas as heresias juntas, em que dentro da igreja, não é, teólogos estavam infiltrando dentro da igreja esse espírito, que é exatamente o espírito que era condenado por Pio IX. Lembra que eu li, numa das nossas aulas, na encíclica Qui Pluribus, de Pio IX, em 1846, ele condenou, né, que não havia distinção entre vício e virtude, verdade e erro, honestidade e torpeza. Qualquer religião era boa para alcançar a salvação, né? E tentavam fazer um acordo entre Cristo e Belial. Essas mesmas coisas aqui. E depois uma vil conspiração contra o sagrado celibato dos clérigos, fomentada, que tristeza, mesmo por alguns homens da igreja, miseravelmente esquecendo a sua dignidade e cedendo às tentações da volúpia. Para isso, também a instituição perversa do ensino das disciplinas filosóficas com as quais o jovem incauto é corrompido, espalhando a ousadia do dragão no cálice de Babilônia. Esse é o bem-aventurado Pio IX, descrevendo exatamente aquilo que depois vai ser um combate que era enxergado, sim, por Leão X, mas Leão XIII ficou mais focado no inimigo externo, não tanto no inimigo interno da igreja. Pio X retoma, com o inimigo interno, vendo o modernismo, fazendo os padres prestarem um juramento antimodernista, né, para tentar limpar a cúria romana. É como se os males que Leão XIII via, os espíritos imundos que Leão XIII via sobre as cidades de Roma, enquanto organização política maçônica, agora Pio X está vendo dentro da própria igreja. E aí São Pio X manda acrescentar nas orações, no fim da missa, né, uma pequena invocação ao Sagrado Coração de Jesus, no final, 3 vezes. Sacratíssimo Coração de Jesus, tenha piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus. Essa foi um acréscimo de São Pio X. Você veja como os papas viram que era uma batalha espiritual. Era necessário viver uma batalha espiritual. E ainda é necessário. Como eu disse, o conflito começou com Pio IX. Veio Leão XIII. Depois, Pio X. Depois, Bento XV. Só finalmente com Pio XI é que foi feita a conciliação, né, entre a Itália e a Santa Sé. Tanto que hoje a avenida lá do centro do Vaticano, que dá de frente para São Pedro, aquela avenida lá, ela não existia, né? Para você chegar no Vaticano não tinha nenhuma grande avenida. Você tinha que ir pelos borgos romanos, nas vielas, de repente aparecia lá a Praça de São Pedro. E na conciliação entre a Santa Sé e a Itália, então o governo italiano, que na época o primeiro-ministro era Mussolini, né, mandou passar o trator e abrir aquela grande avenida para celebrar a conciliação entre a Santa Sé e o governo da Itália. Conciliação esta que, digamos assim, podemos dizer, resolveu problemas criando problemas. Por quê? Porque hoje, se você for ver o nosso curso de igreja e o mundo moderno, hoje o carro-chefe, né, da cultura da morte, aquilo que está por trás, a causa eficiente, a mão invisível que tudo destrói, é o sistema financeiro e econômico.
Com a conciliação entre Itália e Vaticano, a Itália, para indenizar o Vaticano daquilo que foram as perdas do Estado Pontifício, deu ao Vaticano milhões de liras, era a moeda italiana da época, que é o euro hoje. E com isso o Vaticano fez o quê? Abriu um Instituto para as Obras de Religião, que é um banco. Ao longo do tempo, infelizmente, né, a gente não tem conhecimento disso com toda a profundidade necessária, mas me parece que as pessoas envolvidas no crime organizado descobriram que podiam transformar o Vaticano num paraíso fiscal. E aí o que acontece? Evidente, quando os papas começaram a notar que isso estava acontecendo, começaram a cortar, e daí vem uma série de transtornos que a gente não tem os detalhes, a gente vai provavelmente descobrir no céu, ou então as pessoas que viverem daqui a 100, 200 anos vão saber os detalhes, né, daquilo que são as pressões do mundo financeiro em cima do Vaticano. Você veja, por exemplo, antes da renúncia do Papa Bento XVI, o Banco do Vaticano, ou seja, o IOR, foi tirado do sistema financeiro e o Vaticano não podia efetuar pagamentos e nem transferir dinheiro, fazer nada. Quando Bento XVI renunciou, voltou. Coincidência? Nós não sabemos, nós não temos condições de saber. Só a gente que está por dentro que consegue saber essas coisas, né? Mas vejam como o poder do demônio que quer levar a igreja para outros caminhos, ele vai mudando. Era antes um poder político lá fora, depois uma corrupção teológica dentro, depois vai colocando armadilhas para a igreja, né? O sistema financeiro e assim por diante. O que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje que, infelizmente, né, a igreja vive uma das suas grandes crises. E uma crise que não é crise financeira, não é crise nada disso, é uma crise espiritual mesmo. E como combater essa crise espiritual sem fazer recurso aos meios espirituais? Por isso, a oração a São Miguel Arcanjo e a vida espiritual, esse combate espiritual que nós precisamos viver é muito importante. E é essa a razão desse curso, né? Essa aula foi mais histórica, uma aula também que eu sei que eu abri muitas portas e deixei muitas reticências, mas é que, padre, mas o senhor podia falar mais dessas coisas? Sim, mas a pergunta é, eu sei dessas coisas? A gente sabe o que acusam, o que dizem, o que falam, mas nós não podemos fechar a questão em cima da coisa que nós não temos informações de fontes primárias. O que nós vemos são esses movimentos históricos e, sem culpabilizar as pessoas e sem dizer nada, o que nós vemos é uma batalha, de fato. Mas essa batalha, é o que nós vamos ver em seguida, ela está aí desde o início, desde os nossos primeiros pais. E nós precisamos aprender a lutá-la. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.